tratar, porque em cada capítulo a gente pode pegar um versículo só e ficar horas falando sobre ele. Então vamos ler para a gente começar a receber esse alimento, né? A boa reputação vale mais que grandes riquezas, e desfrutar de boa estima vale mais do que prata e ouro. O rico e o pobre têm isso em comum: o Senhor é o Criador de ambos. O prudente percebe o perigo e busca refúgio. O inexperiente segue adiante e sofre as consequências. A recompensa da humildade e do temor do Senhor são a riqueza, a honra e a vida. No caminho do perverso há espinhos e armadilhas. Quem quer proteger a própria vida, mantém-se longe dele. Instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. O rico domina sobre o pobre. Quem toma emprestado é escravo de quem empresta. Quem semeia a injustiça colhe a maldade. O castigo da sua arrogância será completo. Quem é generoso será abençoado, pois reparte o seu pão com o pobre. Quando se manda embora o zombador, a briga acaba. Cessam as contendas e os insultos. Quem ama a sinceridade de coração e se expressa com elegância será amigo do rei. Os olhos do Senhor protegem o conhecimento, mas ele frustra as palavras dos infiéis. O preguiçoso diz: há um leão lá fora, serei morto na rua. A conversa da mulher imoral é uma cova profunda. Nela cairá quem estiver sobre a ira do Senhor. A insensatez está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a livrará dela. Tanto quem oprime o pobre para enriquecer-se, como quem faz cortesia ao rico, com certeza passarão necessidade. Preste atenção e ouça os ditados dos sábios, e aplique o coração ao meu ensino. Será uma satisfação guardá-los no íntimo e tê-los todos na ponta da língua, para que você confie no Senhor. A você hoje ensinarei. Já não lhe escrevi conselhos e instruções, ensinando-lhe palavras dignas de confiança, para que você responda com a verdade a quem o enviou? Não explore os pobres por serem pobres, nem oprima os necessitados no tribunal, pois o Senhor será o advogado deles e despojará da vida os que os despojarem. Não se associe com quem vive de mau humor, nem ande em companhia de quem facilmente se ira. Do contrário, você acabará imitando essa conduta e cairá em armadilha mortal. Não seja como aqueles que, com um aperto de mãos, empenham-se com outros e se tornam fiadores de dívidas. Se você não tem como pagá-las, por que correr o risco de perder até a cama em que dorme? Não mude de lugar os antigos marcos que limitam as propriedades e que foram colocadas por seus antepassados. Você já observou um homem habilidoso em seu trabalho? Será promovido ao serviço real. Não trabalhará para gente obscura. São muitos os ensinamentos aqui e a gente pode pegar versículo por versículo e ficar horas aqui, né? O que eu fiz foi resumir o capítulo em 4 pontos que eu quero trazer aqui, para que eu possa trazer então aquilo que o Senhor trouxe ao meu coração. O primeiro ponto,
Aqui no capítulo 22, o Senhor nos ensina sobre relacionamentos, a valorizar o caráter acima da aparência. No versículo 1, diz que a boa reputação vale mais do que grandes riquezas. Desfrutar boa estima, em outra tradução, valor bom nome, vale muito mais do que prata e ouro. Outra forma que ele traz o relacionamento é evitar amizades tóxicas. No versículo 24, diz: não se associe com quem vive de mau humor, nem ande em companhia de quem facilmente se ira. Ainda sobre relacionamento, ele diz que, a respeito de gentileza e sinceridade, isso abre portas, fortalece vínculos e atrai pessoas. Aqui no capítulo 11, ele diz: quem ama a sinceridade de coração e se expressa com elegância, será amigo do rei. Nós temos a nossa própria forma de entender o que é sinceridade, o que é amizades tóxicas, o que é caráter. Vamos continuar o próximo ponto. Ele diz respeito a criar filhos, a criação de filhos. E diz que se a gente educar com atenção e amor desde cedo, a criança vai crescer e continuar nesse caminho. No verso 6, ele fala: instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos, não se desviará dele. O capítulo também nos traz e nos fala sobre a disciplina que ela se faz necessária às crianças, porque elas não nascem prontas. Então, no versículo 15, ele diz: a insensatez está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a livrará delas. O terceiro ponto, ele fala sobre trabalho e finanças. Ele nos diz que a excelência nos leva ao destaque, ainda que nas coisas consideradas simples. No versículo 29, o capítulo nos diz que você já observou um homem habilidoso no seu trabalho? Ele será promovido ao serviço real e não trabalhará para a gente obscura. Ele também nos adverte: cuidado com as dívidas, elas vão nos tirar a liberdade. Devemos evitar os compromissos maiores que podemos cumprir. E no verso 7, ele nos conta que o rico domina sobre o pobre, quem toma emprestado é escravo de quem empresta. Ainda sobre trabalho e finanças, não oprimam os outros para vencer. Subir às custas de injustiça vai trazer a queda. E ele nos fala isso no versículo 16. Tanto quem oprime o pobre para enriquecer-se, como quem faz cortesia ao rico, com certeza passarão necessidade. O quarto ponto, ele fala sobre espiritualidade e sabedoria. Ele nos diz para fugirmos do mal com prudência, e Deus nos dá o discernimento. Então não insista em sonhos que não trazem revelação. No verso 3, ele nos diz: o prudente percebe o perigo e busca refúgio, o inexperiente segue adiante e sofre as consequências. Cuidado, Deus defende os pequenos, pois Ele é justo. A espiritualidade verdadeira se traduz em compaixão. No verso 22 e 23, o capítulo nos diz: não explore os pobres por serem pobres, nem oprima os necessitados no tribunal, pois o Senhor será o advogado deles e despojará a vida os que a despojarem.
a essência de todo o capítulo. E uma coisa que eu amo na palavra é que todo o capítulo, toda a história sempre nos leva para uma fala de Jesus. Busque em primeiro lugar o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O versículo que é a essência desse capítulo é o versículo 4. A recompensa da humildade e do temor do Senhor são a riqueza, a honra e a vida. Eu quero definir aqui com vocês o que seria riqueza. Vamos só trazer uma definição dessa recompensa da humildade e do temor. O que seria riqueza? Abundância, paz, lucidez, discernimento, clareza, direção, domínio próprio, paciência. É uma definição de riqueza, gente? Vamos definir honra. Integridade, verdade, honestidade, sensatez, longanimidade, perseverança, bondade, fidelidade, mansidão e amabilidade. Define honra, gente. Vida, saúde, longevidade, propósito, senso de pertencimento, viver em família, ser aceito e amor. Define vida, gente. Essas coisas são a recompensa da humildade e do temor do Senhor. Então agora eu vou trazer para vocês o que o Senhor trouxe ao meu coração. Quando a gente lê esses versículos, eles nos dão direção, eles nos dão orientação. Mas quando a gente lê, por exemplo, aquela parte que fala dos filhos, a criação de filhos, vamos lá no verso 6. Instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela. A chave para que eu possa entender isso aqui é olhar para mim. O que é temor ao Senhor? O princípio da sabedoria está no temor ao Senhor. Eu só vou temer alguém se primeiro eu conhecê-lo. Nós temos uma tendência de confundir saber com conhecer. Eu conheço, eu sei muita coisa do pastorinho. Eu sei onde ele mora, eu sei as cores que ele gosta, eu sei aonde ele compra as roupas dele, quem são os amigos dele, o que ele gosta de ler, o que ele gosta de comer, o que ele gosta de cozinhar, aonde ele vai, quais são os lugares que ele frequenta. Isso quer dizer que eu o conheço? Não. O que vai definir dizer que eu o conheço? Eu sento à mesa com ele, eu converso com ele, eu tenho convivência com ele. Muitos de nós sabem muito sobre Jesus. O que ele fez, onde ele foi, com quem que ele andou, que tipo de roupa que ele usava.
o que ele falou, quais foram os milagres que ele fez, mas a gente não o conhece, porque para conhecê-lo, eu preciso voltar o olhar para mim. A nossa tendência é sempre nos justificar em cima de alguém ou de alguma situação para que a gente não mude, porque enquanto a culpa do meu sofrimento estiver em alguém ou em alguma coisa, quem tem que mudar é alguém ou alguma coisa, não sou eu. Então a gente fica vivendo a nossa vida tentando modificar alguém ou modificar alguma coisa para ver se chega para a gente um pouco melhor, mais redondo. E enquanto eu estou nesse lugar de modificar alguém ou alguma coisa, eu estou sempre classificando alguém ou alguma coisa de certo, de errado, de bom, de ruim, de pode, de não pode. Então eu assumo o papel de um juiz. Com a mesma medida que eu medir o outro, eu serei medido. Então a chave é voltar a olhar para mim. Não, mas eu leio a Bíblia todos os dias e eu oro todos os dias. Bom, orar todos os dias e ler a Bíblia todos os dias não vai trazer transformação para a minha vida. Como assim? A recompensa da humildade. Gente, qual é o oposto de humildade? Orgulho. O orgulho tem vários braços, vários sintomas. Arrogância, prepotência, achar que sabe, que é melhor, que não sou eu, justificar o outro. E vamos pensar numa coisa. Lembra daquela parábola do joio e do trigo? Fala que foi plantado o trigo, né? Perguntaram lá para o mestre lá, mas aí falou, mas tem joio também. E quem que plantou? E ele fala que foi o inimigo. Então, o que nós temos que fazer? Ir lá buscar e tirar o joio? Não. Deixa ele lá, que na hora certa a gente vai fazer a colheita e separar. Então, vamos imaginar que esse recipiente aqui é o nosso interno e o orgulho e a humildade vivem no mesmo recipiente. Quando eu oro e leio a Bíblia e me coloco diante do Senhor, o que o Senhor faz é nos dar consciência de como que a gente tem funcionado. O Espírito Santo vai nos dando discernimento. Olha, isso aí que você está fazendo é soberba. Isso aí que você está fazendo é dureza de coração. Então é como se o Senhor fosse amolecendo o barro. A transformação acontece a partir dos relacionamentos. Então vamos voltar para o recipiente aqui. Quando o Senhor quer me dar mais autoridade espiritual, quando Ele quer me levar para um nível de conhecimento dEle mais profundo, a base da autoridade espiritual, a quantidade de autoridade espiritual que eu tenho hoje, é a quantidade de humildade que está em mim. Estão me seguindo aqui? Para que o Senhor possa aumentar o meu nível de autoridade, entendam, gente, nós estamos falando de autoridade de reino de Deus. A autoridade que nós entendemos no mundo é mais status, é mais dinheiro, é mais poder sobre outras pessoas e outras coisas. Não é disso que eu estou falando. A
autoridade espiritual vem de conhecer ao Senhor, e ao conhecer mais ao Senhor, a minha pessoa vai sendo diminuída para que o caráter de Cristo seja revelado através da minha vida. Vocês estão comigo aqui? Então, para que Ele possa me dar mais autoridade, Ele precisa aumentar em mim a humildade. E como que Ele faz isso? Porque o recipiente, gente, ele não cabe mais. Então, para que seja colocado, deixa eu colocar um copo aqui por mim. O orgulho precisa ser retirado do recipiente, para que a humildade aumente. Só que a humildade não é colocada de fora para dentro como o orgulho é retirado. A humildade, ela cresce em nós, ela nasce em nós. A humildade vem quando eu sou moída nos meus valores e princípios humanos e mundanos, e a palavra e a sabedoria que vem da parte do Senhor, então cresce em nós. E quando eu falo cresce em nós subjetivamente, porque quando nós nascemos, tudo que nós precisamos para revelar a pessoa que nós fomos criadas para ser, já está em nós. 8 bilhões de pessoas, não existe outra Nelma nesse mundo. Há em mim um aspecto de Deus que só eu entrego para a humanidade. Tem muita gente que faz o que eu faço? Tem. Mas ninguém faz como eu faço. Eu sou única. Então, para que Ele venha aumentar o meu nível de autoridade espiritual, meu conhecimento de Deus, Ele tem que retirar o orgulho, para que essa humildade então floresça em mim. Então, conseguiram me entender aqui, gente? E como que Ele permite esse orgulho ser retirado? Através das adversidades. E aí, a nossa neurocientista aqui pode confirmar para a gente que o cérebro da gente está correndo de conversa difícil, está correndo de coisa difícil. Difícil demais, é melhor ficar onde eu estou. Eu vejo o sofrimento, eu percebo a importância da mudança, mas a mudança incomoda. Então eu corro dela. E aí qual é a nossa defesa? Qual é o nosso muro de defesa? Quando a adversidade vem, eu paro ela aqui e começo a me justificar. Não, deixa eu te explicar. Eu só estou fazendo isso porque aconteceu aquilo. Porque fulano não sei aonde, porque aquela situação não sei das quantas. E imediatamente, então, quando eu paro ela aqui e começo a me defender, o orgulho não sai, porque aí eu vou usando os braços do orgulho, né? Tem até uma falsa humildade, modéstia, que é um dos braços do orgulho também. Então, quando eu oro, quando eu falei para vocês assim, eu não sou transformada quando eu oro e leio a Bíblia, porque quando eu oro e leio a Bíblia, o Senhor amolece o barro. Aí eu choro, eu vejo como eu estou funcionando, eu consigo parar e dizer, Senhor, tenha misericórdia. Porque aí, aqui está falando que eu tenho que ensinar a criança no caminho que ela deve andar. Aí eu chego para o meu filho e falo assim, escuta, a gente não pode mentir não, viu? A Bíblia fala que não pode mentir. Então a gente tem que de verdade viver na verdade. Aí o telefone toca. Aqui fala que a mamãe não está aqui não, porque a mamãe não terminou. Eu preciso de olhar para mim para perceber que valor que é esse, porque a criança principalmente, gente, se eu chegar na sua casa, pastor, se você chegar na minha casa e eu falar assim, pastor, seja bem-vindo, sinta-se em
mas eu não te quero lá. O senhor percebe ou não percebe? Vai depender de demorar um tempinho, né? Você fala, engraçado, né? Meu avô, seja bem-vindo, mas tem um trem mandando ir embora. A criança, ela percebe imediatamente. Você está falando uma coisa, ela captura a sua vibração. Então, falar e não fazer também é um valor que você entrega. E aí, gente, quando a Bíblia fala assim, vamos só para esse versículo aqui, né? Instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos, ela não se desviará deles. Muitas vezes a gente para se olhar e consegue perceber que as disfunções comportamentais que nós temos são a partir de repetições geracionais, aonde nós aprendemos do pai, que o pai que aprendeu do avô, que aprendeu, e a gente está só repetindo. E aí a gente precisa parar e buscar de Deus conhecimento, para que a gente possa discernir o que vem do Senhor e se aquilo que foi ensinado para mim é real ou religioso. Isso é difícil demais, gente, isso dói demais. Então, para que seja retirado esse orgulho, para que a humildade então possa brotar e florescer, eu preciso me permitir ser tratada pelos relacionamentos difíceis, pelas coisas que vão nos ajustar. E aí, como o cérebro não quer fazer isso, ele corre dessas coisas. Eu preciso de ser intencional. Isso não acontece por sorte, isso não acontece por osmose, isso não acontece ao léu. Isso precisa ser tomando consciência e sendo intencional em Deus. Porque se eu tomar consciência, perceber e achar que eu tenho que fazer com a força do meu braço, a hora que eu assusto, eu estou voltando no mesmo valor que eu estava lá da família, lá da outra geração, lá da filosofia que eu aprendi, lá do curso que eu fiz, lá das coisas. Muita gente usa a Bíblia para justificar as disfunções. Não, cara, igual eles falam lá, entendeu? O espírito está pronto, mas a carne. Você me obedece porque a Bíblia falou que a mulher tem que ser submissa ao homem. E a gente vai usando, e tem jeito de usar. Eu preciso olhar para mim com um pouquinho de distância para perceber com qual espírito eu estou buscando a revelação. Aqui fala também de não ser fiador, né, para que você não perca nem a cama que você dorme. É uma orientação muito clara e muito direta. Mas quando a gente leva isso para a vida real, às vezes é sua irmã, às vezes é seu pai, às vezes é um tio, às vezes é a sua dificuldade de falar não, e você se pega assinando um papel. Então, ler as instruções de provérbio não é só pegar e falar, não é isso mesmo, a gente tem que, entendeu? Levar lá para a criança e dar para ela valor, sem se olhar. Porque se eu me proponho, gente, nós não estamos falando do Joaquim, que tem bilhões de dólares no banco e fala 17 línguas.
Nós estamos falando do Senhor dos Exércitos, do Criador dos céus e da terra, daquele que se importa com o que a gente importa. A gente parar para pensar, né? Tem um salmo que ele fala: quem somos nós, né? Para o Senhor pensar, gente. E quando a gente para olhar o que a gente tem para oferecer, fica pior ainda, de ter que olhar para essa grandeza. Nós estamos falando dele. E não tem jeito, porque eu escuto muito isso, né? A minha base de terapia é: à medida que você vai aprendendo a se conhecer, você tem que começar a desenvolver uma relação com o Senhor para que haja uma transformação real. Porque a terapia sozinha, convencional, ela ajuda. Mas tem um momento em que você chega num muro onde você percebe o que em você precisa de transformação. Só que você entende que não tem o poder de enfiar a mãozinha, arrancar o que precisa ser transformado e encaixar as peças. Aí o que a mente faz? O problema é esse. Se a gente olhar para o problema, destrinchar ele, olhar como que a gente funciona, como que as pessoas estão funcionando, ele vai melhorar? Não vai. Nós estamos focando aqui e abrindo. Mas a hora que você chega nesse lugar, onde você percebe o que você tem que transformar e você não dá conta, se você não tem o Senhor, a mente faz isso, te dando uma impressão de que melhorou, e melhorou aquele ponto. Até ele feder aqui com nome e endereço diferente, mas é a mesma insegurança, o mesmo medo, a mesma dificuldade, o mesmo trauma. Entende o que eu estou dizendo? Só com a medida que eu vou aprendendo a me conhecer em Deus, essa transformação começa a acontecer. Mas aí tem um problema: te arrebenta, te moe de uma maneira que a única coisa que sobra é a sua decisão de confiar de que aquele que é o Senhor dos Exércitos, o Deus Todo-Poderoso, o seu Pai, aquele que conhece quantos fios de cabelo tem na sua cabeça, qual é o propósito das curvas da sua digital, aquele que te colocou naquele lugar, naquela família, com aquelas pessoas, não perdeu o controle de absolutamente nada sobre a sua vida. Descontrolado aqui sou eu. Ele não perdeu o controle. E isso, gente, é desesperador no primeiro momento. Tem momentos que a gente tem que fazer um café e falar assim: aqui, você não está doida sozinha não, porque essa é a sensação, a gente vai sendo moída de uma forma lá dentro da gente, que a sensação de que está ficando doida, porque o Senhor de alguma forma vai esmagando e moendo as nossas certezas, as nossas soluções, a nossa forma de fazer as coisas ou desenhar as coisas. Quando a gente passa de verdade a conhecer, não a saber sobre, mas a conhecer, não tem como se dispor a conhecer o Senhor sem se olhar, porque para conhecer Ele eu preciso olhar para mim, para que eu fique nua diante dele. Porque quando a Bíblia fala que todos caíram no cálice da glória, todos somos pecadores, né? Quando eu olho para, por exemplo, esse versículo 6, instrua a criança segundo os objetivos que você tem, eu passo a perceber que os meus objetivos não são objetivos de princípios bíblicos. Eu também tenho que reconhecer que eu não sei chegar neles. Eu não sei como, não tem uma chavinha lá dentro da gente, um botãozinho que a gente aperta e fala: oh, entendi, revelação, agora eu vou fazer. Não, entre saber e dar conta de praticar tem um abismo.
que precisa ser traçado pela fé. Fé não quer dizer que você viu um carro e falou, olha, eu quero esse carro. E aí, não, o que está falando que é fé? Fé é você crer naquilo que você não viu. Então, quando você para para olhar para você e fala assim, esse aqui é um princípio que eu não tenho. Minha avó me ensinou isso, minha mãe me ensinou isso, o bisavô falou isso, e é isso que eu achei até hoje que era a vida mesmo. Como é que quebra isso? Então eu preciso chegar diante do Senhor e falar, Senhor, olha, esse é o princípio que eu entendi por ser verdade. Eu falava para o meu filho não mentir e falava para ele, falava a moça lá que não estava não, achando que eram duas coisas diferentes. Me conduza para a sua verdade. Eu não vou falar isso não, porque depois eu falei, você não faz o que eu quero. Muitas vezes é assim que a gente, por isso que a gente namora. Falar, faça a sua vontade. Eu não, depois a sua vontade não é a minha vontade. Então, ao olhar para mim e me desnudar, eu preciso caminhar em fé. E o que é fé, gente? É você olhar para isso e falar assim, não tem jeito, é impossível. Meu bisavô, meu avô, meu pai, eu, meu menino, todo mundo, a vida é assim. Mas aí nós não estamos falando do João, nem do Joaquim, nós estamos falando do Senhor dos Exércitos. Então eu vou exercer a confiança de que a descontrolada sou eu, porque Ele não perdeu o controle de absolutamente nada sobre a minha vida. E vamos falar a verdade, gente. Tem algumas situações que, não é fácil, mas também não é difícil não. A gente vai confiando. Mas tem umas que o Senhor vai nos conduzir e a gente tem certeza que vai perecer. Nós aqui não temos 10, 15, nem 20 anos, né, gente? Então, nós temos chão para olhar para trás e perceber que houve momentos na nossa vida em que a gente tinha certeza que ia perecer. Eu me lembro de dias em que eu acordava e pensava assim comigo, não é possível que eu estou viva ainda não. Estou viva? Peraí, a conta foi paga? Não, tem comida na janela? Deus, o senhor é doido, porque eu tinha certeza que não ia dar certo, eu tinha certeza que não ia dar aqui. Pronto. E já passou 3 meses. Eu estou falando sozinha aqui, gente? Não tem momentos em que a gente tem certeza. Filhos, você olha e lembra. Que agonia, menino chorando. Eu me lembro uma vez que o Benjamin doente, a Beatriz doente, eu sozinha cuidando deles, um chorando, o outro gritando. Eu sentei e falei, vou chorar mais 3, não dou conta não. E aí o Benjamin tá assim, não mamãe, que ó, melhorou, mamãe, que ó, vai ficar tudo bem, né? A gente tem isso, tem esses momentos, e é nesses momentos que, se eu entendo que eu posso me voltar com todo o meu entendimento, de todo o meu coração, com toda a minha alma, para esse que diz para mim, vem do jeito que você tiver, manda para mim o seu fardo, que eu vou te ensinar, eu vou te dar o meu que é leve, e vou te ensinar a ser manso de coração. A nossa definição de manso de coração é tão longe daquilo que ele dizia ser manso de coração. A gente aprende isso lá naquele vale da sombra da morte, onde o cajado dele vai contando para nós que, apesar da escuridão, a gente não morre. Às vezes a gente até pede a morte, mas ela corre da gente, porque o dono da morte
certas fases da nossa vida, quando a gente de repente vai ter certeza que não, agora não vai dar, aí Ele manda uma pessoa que cruza seu caminho e coloca um amor na vida da gente uma pela outra, e aí você senta para fazer uma mesa, para dizer que, não, aqui ó, você não está doida sozinha, vamos continuar? Vamos juntas, e aí não há espaço dentro de uma mesa para competição, para status, para disputa. Você percebe que são dois irmãos de um mesmo pai, buscando sensibilidade e a orientação para que a gente consiga seguir rompendo em fé. E uma coisa linda que a gente já percebeu é que na mesa eu tenho a minha luta, você tem a sua luta, a outra tem a outra luta. E nunca é uma luta com as mesmas dificuldades. Naquilo que você está fraco, eu estou fortinha. Mas naquilo que eu estou fraquinha, a outra consegue. E uma, ao pegar na mão da outra, vai entendendo que é na relação que nós somos curados. É no relacionamento, gente, que nós somos destruídos também, né? Porque o orgulho, ele é retirado quando eu permito a adversidade entrar. Porque a adversidade, gente, Jesus já avisou, aqui é aflição. Mas quando eu paro ela aqui, ela não entra. E uma coisa linda do Senhor é que Ele permite. Aí Ele permite outra aqui. Aí a mão já não vai tão distante, ela já fica mais aqui. E Ele permite, aí vem outra aqui. E aí chega num ponto em que o Senhor faz a flecha vir, Ele permite que abra. Porque se depender de nós, a mãozinha não sai da frente. Mas uma coisa é quando eu me proponho a me colocar diante do Senhor e de verdade buscar dele o entendimento do que é entregar a vida. Porque a gente acha que louvar o Senhor é vir aqui na frente e falar: glória, eu entrego minha vida em nome de Jesus. Beijo, me liga e fui. Mas glorificar o nome do Senhor através da nossa vida vai requerer sangue, sacrifício. E quando eu falo sangue, entendam, é essa rendição de confiar de que aquilo que eu estou passando, eu sou a descontrolada, Ele não perdeu o controle. Então eu não desisto de continuar buscando revelação, apesar do que eu estou sentindo, apesar do que eu estou pensando. Eu tenho um lema de vida que eu vou emprestar para vocês, se vocês quiserem, tomam posse. Para além do que eu estou sentindo, para além do que eu estou pensando, para além da certeza que eu tenho, eu decido buscar do Senhor a orientação em como caminhar, em como viver a minha vida. Nós estamos vivendo num mundo infantilizado. Eu estou com fome, eu vou ler um como. Eu estou com raiva, eu dou um grito. Eu não quero, eu dou birra. No reino de Deus não cabem infantis. No reino de Deus é adulto. E adultecer, amadurecer, diz respeito a caminhar e agir com consciência, apesar das emoções que surgem, dos sentimentos que aparecem. Eu quero ler para vocês novamente a definição
humildade e do temor do Senhor. A humildade que eu tenho em mim é proporcional à autoridade espiritual que eu tenho hoje. Vocês entenderam isso? Temor do Senhor diz respeito à sabedoria. O início da sabedoria é o temor do Senhor. Eu não consigo temer se eu não conhecer. E para conhecer, eu tenho que me ver. Então eu quero, para a gente fechar, repetir para vocês as definições das recompensas. Porque nós falamos aqui que dói demais, é ruim demais, mói demais. Quem que quer? Então eu vou trazer a recompensa dessa rendição, dessa entrega para o Senhor. A recompensa da humildade, do temor ao Senhor, a recompensa da autoridade espiritual e da sabedoria que vem da parte do Senhor são riqueza. Riqueza é o que? Abundância, paz, lucidez, discernimento, clareza, direção, domínio próprio, paciência. Se a gente for definir riqueza no mundo, um monte de dinheiro. O que vocês querem? Um monte de dinheiro? Ou abundância, paz, lucidez, discernimento, clareza, direção, domínio próprio e paciência. Honra. Honra lá no mundo é status, dinheiro, carrão, festa. Honra, integridade, verdade, honestidade, sensatez, longanimidade, perseverança, bondade, fidelidade, mansidão, amabilidade, vida. Vida lá no mundo, não tem dinheiro para ir para a festa que eu quiser, viagem que eu quiser, ter saúde para poder falar dos outros, falar que eu sou melhor, mostrar. Saúde, a vida, saúde, longevidade, propósito, senso de pertencimento, viver em família, ser aceito, amor. Que o Senhor nos abençoe. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, ó Senhor, porque apesar de nós, o Senhor não nos abandona. Nós te agradecemos por isso. Nós colocamos nas tuas mãos a nossa mente, o nosso coração, a nossa vida. Pedimos que, em nome de Jesus, o teu Espírito Santo tenha liberdade de entrar em cada área da nossa vida e nos dar a clareza, a lucidez que nós precisamos, Pai, para que nós possamos entregar para o Senhor tudo aquilo que diz respeito ao nosso nome, para que o Senhor possa nos conduzir para o centro da sua vontade. Muitas vezes nós queremos desenhar para o Senhor o que o Senhor deve fazer para a nossa vida melhorar. Tenha misericórdia de nós e nos dê a clareza de que o Senhor não perdeu o controle de absolutamente nada, e é o Senhor que sabe o que é melhor para nós, porque a sua vontade é boa, perfeita e agradável. Aquilo que o Senhor sabe, Pai, nós não conseguimos entender, porque os seus pensamentos são maiores do que os nossos, os seus caminhos são mais altos do que os nossos. Então, em nome de Jesus, que o teu Espírito Santo venha cravar no nosso coração a convicção de que só o Senhor pode trazer a transformação que nem nós nem ninguém consegue fazer. Nós entregamos para o Senhor a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, o nosso coração, a nossa alma, a nossa mente.
lucidez necessária para que nós possamos viver de acordo com a tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Amém.